Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui a segunda avaliação trimestral de matemática. É o primeiro ano do ensino médio e corrigindo também se aprende. Vamos lá? Então nós temos aqui a questão número 1. Observe a lei de formação da função f definida dos reais nos reais, destacada no quadro abaixo. Então f de x igual a menos 2x mais 6. O grafo dessa função está representada em... Bom, essa função é a chamada função de primeiro grau, porque o expoente do x é 1. E toda função de primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, olhando para as alternativas, a única que apresenta uma reta é a alternativa letra D. Então, eu nem vou pensar muito. Vou simplesmente marcar a alternativa letra D, tá? E vai ter outros exercícios com essas características, né? Determinar o gráfico da função e quando não for reta, a gente faz detalhadamente, beleza? Então, continuando aí, questão número 2. Manuel irá delimitar uma região retangular às margens de um rio, utilizando uma tela já comprada de altura e comprimento fixos. A medida da área da região retangular em metros quadrados pode ser delimitada por essa tela e determinada pela relação f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 80x, em que x é a medida em metros de um dos lados dessa região. Com essa tela, Manuel pode delimitar uma região retangular de, no máximo, quantos metros quadrados de área? Bom, então, a área que ele pode delimitar é dada por essa função. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. Nesse caso, nós temos uma função quadrática, uma funçãozinha de segundo grau. E o gráfico dessa função é uma parábola. E essa parábola ela pode ser voltada para cima ou para baixo, vai depender do coeficiente A. Como ele é negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, a parábola ela tem um vértice que representa para a gente o ponto máximo. Tá? Como é ponto máximo, a gente consegue associar a área máxima. Então, quanto vale a área máxima desse terreno, né? Qual pode ser a área máxima desse terreno cercado no caso? A gente vai determinar basicamente aqui o vértice da parábola, ou seja, a gente vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Em especial, nós queremos aqui o y do vértice, que vai ser a área máxima. O x do vértice, ele pode me dar a área máxima, que seria o y do vértice. Agora, para calcular o x do vértice, a gente tem uma forma bonitinha para ela, é uma forma que a gente deve conhecer. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. E aí nós temos então o seguinte, x do vértice é igual a menos, o b que acompanha o x, 80, dividido por 2a, 2 vezes a, o a é menos 2, então 2 vezes 2, 4, menos vezes mais, menos. Então, o x do vértice vai valer 80 dividido por 4, isso vai dar 20. Então, o x do vértice vale 20. E qual é a área máxima? A área máxima é o y do vértice. Para calcular o y do vértice, tem duas maneiras. A que eu gosto muito de trabalhar é essa aqui. F de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. Se no lugar do x eu colocar o x do vértice, o meu y vira o y do vértice, que é o que eu quero determinar. Então, eu vou simplesmente fazer isso. Vai ficar menos 2 vezes, no lugar do x do vértice, 20, mais 80 vezes, no lugar do x do vértice, 20. Então, a gente tem 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 400 vezes 2, 800. 2 vezes 8, 16. Vai dar 1.600. 1.600 menos 800 vai dar 800. Então, essa é a área máxima, 800 metros quadrados. Uma outra maneira de calcular o y do vértice seria usar a fórmula específica do y do vértice, que é menos delta dividido por 4a. Nesse caso, a gente vai ter que calcular primeiro o valor do delta. Beleza? Então, eu vou associar aqui a alternativa letra C. Questão número 3. Considere a função f definida dos reais nos reais,
Definida ainda por f de x igual meio elevado a 2 mais x. Qual é o gráfico dessa função f? Bom, então, qual é o gráfico dessa função? Então, nossa função é essa. Y é igual a meio elevado a 2 mais x. Beleza? Vamos montar uma tabelinha e tentar descobrir possíveis coordenadas para a gente associar aos gráficos. Tá? Então, vou escolher aqui valores para x e para y. E vou começar assim. Imagina que o x é menos 2. Se o x for menos 2, ó, se esse x for menos 2, menos 2 mais 2, 0. Meio elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Então, tem que ter esse ponto, menos 2 e 1. Vamos ver aonde que tem? Olha só, menos 2 e 1. O gráfico passou nesse ponto? Não. Então, não é a letra A. Letra B, menos 2 e 1. O gráfico passou nesse ponto? Passou. Pode ser a B. Letra C, x menos 2, y1. O gráfico passou nesse ponto? Não. Então, não pode ser a letra C. Então, vou descartar aqui ó, a letra A e vou descartar a letra C. Letra D, x menos 2, y1. O gráfico passou no ponto? Passou. Tá? E a letra E eu não coloquei e o gráfico não passa. Tá, beleza? Então, nós temos aqui letra B e letra D. E a gente precisa, então, de mais um ponto para verificar. Vamos fazer aqui um x igual a 0, porque olha só, se o x for 0, o y é 4. Se o x for 0, o y é esse carinha que está aqui. Talvez 1/4, mais ou menos. Então, se o x for 0, vamos lá? Se o x for 0, fica assim, ó. Y é igual a meio elevado. Se o x for 0, 0 mais 2, 2. E aí, meio elevado ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Isso vai dar 1/4, como eu disse, né? Então, 0 e 1/4 está aqui. 0 e 4 não, descarta. Então, ficamos com a alternativa letra B. Questão número 4. Considere a função polinomial do segundo grau f, com f dos reais nos reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O conjunto M, formado por todos os valores de x, em que essa função f é positiva, está representado em... Então, nós queremos saber quando que a função vai ser positiva. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha função e igualar ela a 0. Então, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Ou seja, para saber quando que ela é positiva, primeiro eu vou tentar descobrir quando que ela é nula. Quando que o resultado vai dar 0. Tá? Aí eu vou para o delta. Então, a gente tem aqui b ao quadrado menos 4ac. O b é 2, então 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1. O c, que é menos 3. Então, delta é igual. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Menos vezes menos, mais. Então, delta aqui vai dar 16. E aí, eu vou para a fórmula do x. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Menos da fórmula, o b é 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1 vai dar 2. X', vou usar o mais primeiro, então 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. X duas linhas, vou utilizar o menos. Menos 4 com menos 2, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, eu sei, se o x for 1, a expressão é nula, o resultado é 0. E se o x for menos 3, a expressão também é nula. Tá? O resultado é igual a 0. Mas a gente quer saber quando que a expressão vai ser simplesmente positiva. Então, vou colocar aqui o 1. Ou melhor, primeiro o menos 3, né? A gente fazer um estudo dos sinais bacana aqui. E depois o 1. Bom, pode ser 0? Não. Né? Se for 0, o x tem que ser 1 e o x tem que ser menos 3. Como não pode ser 0, o menos 3 vai ser o intervalo aberto e o 1 também. Então, está aqui o menos 3 no intervalo aberto e o 1 também. Eu poderia imaginar aqui o esboço do nosso gráfico, né, para a gente poder fazer o estudo dos sinais, mas eu gosto muito de usar essa regrinha aqui, ó,
Quando é uma expressão de segundo grau com duas raízes, a regrinha é macama. Mesmo sinal de A, contrário de A. Mesmo sinal de A. Quem é o A? Aquele cara que acompanha o x ao quadrado. Ele é positivo. Então aqui é mais, contrário menos, mesmo mais. Nós queremos os valores positivos, então o sinal de mais está aqui e o sinal de mais está aqui. Então, para a nossa função ter um valor positivo, o x tem que ser menor que menos 3 ou o x tem que ser maior que 1. Então, o x tem que ser menor que menos 3 ou o x tem que ser maior que 1. E aí nós conseguimos associar isso à alternativa letra E. X menor que menos 3 ou x maior que 1. Tranquilo? Dando sequência na correção, questão número 5. Observe os pontos H, I, J, K e L representados no plano cartesiano abaixo. Então, temos aí os 5 pontos. Em qual desses pontos a abscissa é 4 e a ordenada é menos 2? Bom, abscissa, eixo X. Ordenada, eixo Y. Então, o X é 4 e o Y é menos 2. O X é 4 e o Y é menos 2. Então, ligando os dois valores, nós temos aqui o ponto L. Alternativa letra E. Beleza? Bom, dando sequência na nossa correção, temos aí vários exercícios ainda para desenvolver. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica de uma função f polinomial do primeiro grau. Então está aqui o gráfico. A lei de formação dessa função f é... Bom, a gente pode fazer por tentativas, né? Tentativas como? Eu pego esse ponto e vou substituindo e vou ver aonde vai dar verdadeiro. Depois eu pego esse ponto e faço a mesma coisa. Eu substituo e vejo aonde vai dar verdadeiro. Porém, eu vou fazer diferente aqui, tá? Esse ponto eu conheço, o x é 2 e o y é 0. E esse ponto eu também conheço, o x é 0 e o y é 3. E o gráfico é uma reta. E toda vez que o gráfico for uma reta, a expressão que representa, ela tem esse formato. Y igual a x mais b. Então a gente quer descobrir quanto vale o A e descobrir quanto vale o B, para a gente poder associar a uma das alternativas. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir os pontos. Tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro ponto, 0 e 3. No lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y 3. Então tiro o y, coloca 3. Tiro o x, coloca 0, mais b. 0 vezes 3 dá 0. Vai sobrar isso aqui, 3 igual a b. Então o b eu já descobri. O b vale 3. E aí, olhando para as alternativas, eu posso descartar a letra D, porque aqui é menos 6. E posso descartar a letra E, porque aqui é mais 2. Então, eu vou ficar com A, B e C. E agora eu vou descobrir o valor do A. E aí eu pego o segundo ponto, 2 e 0. E vou fazer a mesma coisa, vou substituir no lugar do x, 2, no lugar do y, 0. Tiro o y, coloca 0. Tiro o x, coloca 2. E tiro o b, coloca 3, porque eu já conheço. Então vai ficar aqui 0 é igual a vezes 2, 2a, mais 3. 2a troca de lado, troca de sinal. Como ele ficou negativo, a gente multiplica por menos 1. Né? Troca todos os sinais, e aí fica menos 3. Logo, a é igual a menos 3 sobre 2. E agora a gente volta aqui em cima e vamos reescrever a nossa função. Então, vou puxar aqui assim, ó. Y é igual o A, menos 3 meios, o B, 3. Então, menos 3 sobre 2x, mais 3. Alternativa letra B. Beleza? Dando sequência na correção. Questão número 7. Considere a função f dos reais nos reais, tal que f de x é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. O gráfico dessa função está representado em... Bom, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir esse ponto aqui primeiro, que é o chamado vértice. Beleza? Vamos descobrir quais são as coordenadas do vértice. E como que eu descubro as coordenadas do vértice? Para calcular o x do vértice, a gente tem uma pequena fórmula. Menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é igual a menos, o b é menos 2, então menos vezes menos mais,
2 vezes A, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o x do vértice é igual a 2 dividido por 2, 1, mais dividido por menos, menos. Então, o x do vértice é menos 1. Esse vértice aqui tem o x 1, então posso descartar. Esse vértice aqui tem o x 1 também, podemos descartar. Esse vértice tem o x menos 1, vamos continuar com ele. Letra D, o vértice também tem o x menos 1, iremos continuar com ele. Beleza? Outra coisa que eu sei, que eu já poderia também descartar, é que o A é negativo. E quando o A for negativo, a parábola é voltada para baixo. E eu vou ter ponto máximo. Então não pode ser a letra D. Eu vou descartar também. Tá? Eu acabei não colocando no slide a letra E. E a letra E, ela também tem o vértice em menos 1 e também é voltada para baixo. Então eu ficaria na dúvida agora em relação à letra C e à letra E. Como que eu vou eliminar essa possível dúvida, né? Se é a letra C ou se é a letra E? Eu vou descobrir aonde o gráfico corta o eixo do x. E para descobrir aonde corta o eixo do x, é só a gente pegar a nossa função, menos x ao quadrado menos 2x mais 8, e igualar ela a zero. E descobrir os valores de x' e x duas linhas. Tá? Então, delta, b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 2, o a é menos 1 e o c é 8. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32, menos vezes menos, mais. Então, delta vale 36. E aí eu vou para a fórmula do x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, x é igual a menos, o b é menos 2, então menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 36, 6, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 1, menos 2. X', usando o mais primeiro. 6 mais 2, 8. 8 dividido por menos 2, menos 4. X duas linhas, usando o menos. Menos 6 com 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Então, corta o x no 2 e corta o x no menos 4. Está aqui. Cortou o x no 2 e cortou o x no menos 4. Alternativa, então, letra C. Questão número 8. Raquel irá alugar um jet ski para passear. Para isso, ela pesquisou o valor do aluguel de um determinado modelo desse veículo de duas locadoras. Raquel constatou que a locadora X é cobrada uma taxa fixa de R$ 20, mais R$ 1,50 por minuto de uso do veículo. Já a locadora Y cobra-se uma taxa fixa de R$ 50, mais R$ 1 por minuto de uso do veículo. Para que seja mais vantajoso para a Raquel o aluguel desse modelo de jet ski na locadora X, o tempo de uso em minutos precisa ser inferior a. Então, na locadora X, cobra-se o quê? Na locadora X, cobra R$ 20 mais R$ 1,50 por minuto. Vou colocar assim, 1,50 vezes M. Na locadora Y, já cobra R$ 50 mais R$ 1 por minuto, mais 1 vezes M. É claro que no começo é mais vantajoso a locadora X, né? Porque você paga só R$ 20 de valor fixo. Mas vai chegar um determinado momento que vai ser mais vantajoso a locadora Y, porque o valor do minuto na X é mais caro em relação a Y. E nós queremos saber até que momento a locadora X é mais vantajosa. Tá? Bom, no começo ela é vantajosa. Comecei agora a brincar com o jet ski. A locadora X é mais vantajosa porque o valor fixo foi baixo. Mas vai chegar um momento que elas vão se igualar e a locadora Y vai passar a ser a mais vantajosa. Então, o que eu vou fazer simplesmente aqui? Eu quero saber quando que elas apresentam o mesmo valor. E aí, em cima desse valor, antes é vantagem a X, depois é vantagem a Y. Tá? E aí eu vou resolver assim. Vai ficar 1,50M. 1M troca de lado, troca de sinal. É igual a 50. 20 troca de lado, troca de sinal. 1,50 menos 1 vai ficar 0,50. 50 menos 20, 30.
Então, m é igual a 30 dividido por 0,50 ou 0,5. E 30 dividido por 5, isso vai dar simplesmente 60. Então, com 60 minutos, elas vão se igualar. Então, até 60 minutos é mais vantajoso a locadora X. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. Beleza? Passou de 60 minutos, o mais vantajoso vai passar a ser a locadora Y. Questão número 9. Uma função f polinomial de primeiro grau tem coeficiente linear igual a 6 e coeficiente angular igual a menos 1,5. O gráfico dessa função f está representado em... Bom, a função ela vem com essa forma aqui, né? Y igual a x mais b. Toda função de primeiro grau. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular vale quanto? O coeficiente angular é igual a menos 1,5. Então, está aqui, menos 1,5 vezes x. E o b é o coeficiente linear, que vale 6. Beleza. Bom, olhando para essa expressão, eu já consigo ter uma ideia do gráfico. Primeiro, o coeficiente angular é negativo. Então, a reta ela é decrescente. A reta aqui está subindo, então ela está crescendo, posso descartar. A reta está subindo, ela está crescendo, posso descartar. Reta está descendo, então ela é decrescente. Reta subindo, ela está crescendo, eu posso descartar. E reta descendo, ela é decrescente. Então pode ser a letra C e a letra E. Ambas possuem o coeficiente angular negativo. Um outro fato interessante é esse cara sozinho aqui. Esse cara sozinho é onde o gráfico corta o eixo do Y. Cortou o Y no 6 e também cortou o Y no 6. O que eu preciso saber? Aonde corta o X. E para saber aonde corta o X, basta fazer Y igual a 0. Então, se o Y for 0, vai ficar assim. 0 é igual a menos 1,5, X mais 6. Menos 1,5 troca de lado, troca de sinal, igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por 1,5. E 6 dividido por 1,5 vai dar 4. Então, vai cortar o x no 4. Está aqui, ó, vai cortar o x no 4. A alternativa, a letra E. Questão número 10. Cíntia começou a trabalhar como representante de vendas de uma fábrica de calçados. Em seu primeiro mês de trabalho, ela vendeu 5 coleções de calçados. No segundo mês, Cíntia vendeu uma determinada quantidade de coleções. Como agora está no terceiro mês de trabalho, ela pretende vender uma quantidade de coleções que seja equivalente ao quadrado da quantidade vendida no segundo mês. Com isso, Cíntia poderá bater a sua meta nesses 3 meses, que é vender no mínimo 61 coleções de calçados. De acordo com esse planejamento, para superar sua meta, a quantidade de coleções vendidas por Cíntia no segundo mês deveria ser maior que... Então, o que aconteceu aí com a Cíntia? No primeiro mês, ela vendeu 5 coleções. No segundo mês, ela vendeu uma certa quantidade. Certo? Aqui, ó. No segundo mês, Cíntia vendeu uma determinada quantidade que a gente não sabe. E no terceiro mês de trabalho, ela pretende vender o equivalente ao dobro da quantidade do segundo mês. Então, tá aqui. Primeiro mês, ela vendeu 5. Segundo mês, ela vendeu uma certa quantidade, x. E o terceiro mês, ela pretende vender o quadrado dessa quantidade, x ao quadrado. E no final, ela quer ter vendido nesses 3 primeiros meses, no mínimo, 61 coleções. Ou seja, o primeiro mês, mais o segundo, mais o terceiro. Isso tem que ser maior ou igual a 61. Ela quer vender no mínimo 61. E aí nós podemos resolver. Nós podemos colocar assim, x ao quadrado mais x mais 5. 61 troca de lado, troca de sinal. Maior ou igual a 0. X ao quadrado mais x menos 56 maior ou igual a 0. E eu tenho que resolver essa inequação. Né? Qual é o valor do x que torna essa sentença verdadeira? E aí eu posso primeiro igualar a 0. Porque pode ser 0, né? E aí vou para o delta.
Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 56. Então, delta vai ser igual a 1 ao quadrado, 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 6, bom, 4 vezes 6 dá 24, vai 2, 4 vezes 5, 20, com 2, 24. 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 5, 20, com 2, 22. Então, delta vai dar 225. E aí, a gente vai para a fórmula do x. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X é igual a menos b. O b é 1, então vai ficar menos 1. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 225 é 15. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que dá 2. Logo, x', usando o mais primeiro, 15 menos 1, 14, dividido por 2, 7. Usando o menos, menos 15 com menos 1, menos 16, dividido por 2, menos 8. Lembrando que x é a quantidade de coleções vendidas, então o x só pode ser positivo. Então ela tem que vender no mínimo 7 coleções no segundo mês para poder bater a meta. Então a alternativa a letra B de bola. Beleza? Questão número 11. Um agrônomo estudou em um laboratório o crescimento de uma população de fungos que ajudam na fertilização do solo. Após esse estudo, foi observado que uma população inicial de 3.000 fungos cresceu segundo a função P de t igual 3.000 vezes 1,5 elevado a t, com t dado em horas. De acordo com essa função, ao final de 3 horas, qual era a população de fungos? Bom, então o crescimento aí dos fungos é dado por essa função 3.000 vezes 1,5 elevado a t, com t sendo o tempo em horas. E aí nós queremos saber qual vai ser a população desse fungo após 3 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir o t por 3, já que a gente quer descobrir após 3 horas. Então tiro o t, coloca 3, tiro o t, coloca 3. E aí eu tenho então o p de 3 é igual a 3.000 vezes 1,5 ao cubo. É 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. E aí eu vou usar aqui uma calculadora. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Isso dá um total de 3,375. E aí eu posso substituir aqui. 3,375. E agora é só multiplicar por 3.000. Então, 3,375 vezes 3.000. E aí isso vai dar 10.125. Então, após 3 horas, nós temos aí uma população de 10.125 fungos. A alternativa letra D. Beleza? Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui agora na correção. Beleza? Se você quiser continuar corrigindo, é só clicar no card que aparece logo acima ou na descrição do vídeo, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.